Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos, galera, mulheres. Gente, live de hoje é sobre um assunto que a gente começou nos stories. Na realidade, eu fui fazer um desabafo e acabou tomando proporções que eu não esperava. Pontualíssima, gente, que isso? Então, assim, tá tomando proporções que eu não esperava, um posicionamento que na realidade é mais um compartilhamento de opinião que eu tive, certo? Eu falei justamente sobre o que eu pensava, o que eu achava e a minha experiência em determinada situação, e tá tomando algumas proporções que eu não tava esperando, assim. Eu tô tendo que lidar com um pouquinho dessa responsabilidade de expor minha opinião na internet e as pessoas realmente acatarem e atacarem também. Mas eu quero falar um pouquinho mais desse assunto pra vocês, porque eu acho que nos stories fica um pouquinho superficial. Eu acho que quem já tá mais ligado, mais atento a esse assunto, talvez não seja tanta novidade o que eu vou trazer aqui, mas eu acho legal fazer esse esforço até intelectual meu, assim, de desenvolver uma linha de raciocínio sobre um assunto que é tão complexo, que é polêmico, né? Todas as polêmicas que envolvem a nossa sociedade hoje em dia são sobre temas complexos, né? Aliás, quando a gente tem umas soluções muito simplistas para problemas complexos, é aí que a gente geralmente toma uma rasteira da vida, né? Porque as coisas só são polêmicas porque existem estruturas sociais, né, na sociedade que a gente vive, e a gente precisa mudar, e para mudar a gente precisa mudar principalmente mentalidade, né, entender, ver a realidade como ela é e não como a gente gostaria que fosse, né. Partindo desse princípio todo, eu quero trazer para vocês o que rolou, né, por que eu tô fazendo essa live hoje e o que eu quis desabafar nos stories, caso você tenha caído de paraquedas aqui. Então, assim, nesse final de semana, saiu a lista de atletas confirmados para o Red Bull Art of Motion. Para quem não conhece, o Red Bull Art of Motion é um evento competitivo da Red Bull que é sobre parkour, né, acerca do parkour. Mas é free running, é parkour, e vocês sabem que quem me conhece, quem segue há mais tempo, sabe que eu não faço essa diferenciação. Para mim, parkour e free running fazem parte da mesma modalidade, certo? Quando a gente pensa em modalidade esportiva, principalmente. Então, assim, a Red Bull Art of Motion é um evento mais tradicional, um dos mais antigos eventos competitivos de parkour que existem no mundo, né? Um deles, inclusive, aconteceu aqui no Brasil em 2011 e em vários outros anos aconteceu na Grécia, e esse ano também vai acontecer na Grécia novamente. Já aconteceu em Marrocos, já aconteceu na Itália, em Matera, quando a Camilinha, para quem não conhece, a Camila Stefani é uma atleta brasileira que atualmente mora em Portugal. Quando ela participou do Red Bull Art of Motion, foi na Itália, foi em Matera, foi na Itália. Então, eles selecionam, né, a Red Bull seleciona algumas cidades para fazer esse evento competitivo. A ideia é trazer os melhores, ou então os atletas que têm mais destaque, né, de parkour e free running do mundo, e fazer uma apresentação. Então é uma competição, um evento competitivo focado na modalidade de style do parkour, que envolve criatividade, dificuldade de movimento, giros, acrobacias, e é uma competição mais livre, onde o atleta, né, ou artista, se vocês quiserem chamar assim também, consegue ter uma liberdade de movimentos, né? Então ele cria a linha dele, né? Cria a sequência de movimentos do parkour no determinado espaço ali pré-determinado pela organização num determinado tempo. Então eles têm 1 minuto e meio geralmente, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano porque não saiu ainda, mas eu acredito que não vai mudar. É 1 minuto e meio para fazer uma linha diante dos obstáculos que tem ali, que a organização pontuou. Nessa linha são avaliados alguns critérios, mas o ponto principal é que o Red Bull Art of Motion, ele já teve categoria feminina. Em 2017 foi a primeira vez que, por mais que não tenha uma divisão de provas, porque o espaço é o mesmo, né? Então, e como a competição, né, o evento, eles são avaliados de uma forma muito livre, o atleta ele tem uma liberdade, tem uma individualidade ali de escolha do que ele vai fazer. Não tem por que ter uma divisão de desafios, por exemplo, tipo, ter um espaço diferente para as mulheres, ou ter, sabe, uma organização diferente como tem em outras provas, por exemplo, na ginástica artística, né, que existem aparelhos que são
da categoria masculina e aparelhos que são da categoria feminina. Vocês entendem isso, né? Então, no Headboard of Motion o espaço é o mesmo, só que só em 2017, esse evento acontece desde 2009, só em 2017 que teve um pódio feminino. Inclusive em 2017 foi foi em 2016. Em 2016 foi a Lin Young, que é uma atleta britânica, né? Na realidade ela nasceu em Luxemburgo, mas ela vive no Reino Unido, né, em UK. E ela foi pódio, né? E, enfim, tem várias questões antes dela. A única mulher que competia no Headboard of Motion era a Lucy Romberg, que é uma dublê de ação dos Estados Unidos. E, enfim, normal que a gente já espera que mulheres sejam minorias nesses eventos, porque a gente, né, contempla uma menor parte da comunidade do parkour. Pensando em tudo isso, né, pensando que a gente já tinha avançado nessa questão, porque a gente já teve pódio, a gente já, sabe, teve primeiro, segundo, terceiro lugar no Headboard of Motion de 2019, que foi na Itália, tiveram 4 mulheres, a gente, sabe, tá avançando ali, e não só porque existe uma limitação, mas também porque existe a questão do interesse, né, e das mulheres chegarem num nível competitivo desse tamanho. Esse ano, a gente não sabe muito bem o porquê, selecionaram só 15 atletas e desses 15 atletas, 13 já estão pré-selecionados porque eles fazem uma submission online. Então você coloca um vídeo, você posta um vídeo no YouTube e você coloca lá que é submission para o Headboard of Motion, que é uma submissão, né? Um vídeo de submissão para a competição. E nesse vídeo, eles conseguem selecionar os atletas. Então, tipo, é uma inscrição gratuita, obviamente. Mas esse ano eles já pré-selecionaram 13 atletas e eles têm 15 vagas. Desses 13 atletas, eles separaram apenas 2 mulheres já estão pré-selecionadas. E eles separaram só mais uma vaga que vai ser aberta porque tem gente que gosta de qualificar, de ser selecionado presencialmente lá no evento, um dia antes do evento. Então, sabe, das 13 vagas, só 2 são femininas, né? Tem 11 atletas que são homens nessa competição. O que pegou bastante é porque, além dessa questão de avanço que a gente teve durante os anos, ano passado teve um evento da Red Bull que foi na Espanha e que teve 2 categorias com a mesma quantidade de vagas. Então foram, se não me engano, 9 mulheres e 9 homens competindo no mesmo evento. E era um evento da Red Bull. Então isso pareceu um super avanço. Falou, caraca, tipo, agora a gente tem representantes, né, do mesmo nível, e enfim, tá em nível de equidade, né, que a gente chama. Então, assim, agora deu um passo pra frente. Só que nesse ano, né, a gente dá um passo pra frente e daí nesse ano parece que deu um passo pra trás de novo. Poxa, de novo, então a gente tem que reivindicar de novo, porque não pareceu que tava, né, caminhando pra um lugar de objetivo que as mulheres já pedem há tanto tempo, mas na realidade não. E isso causou bastante revolta em atletas do mundo inteiro, né? Porque como a Headboard of Motion é uma competição tão tradicional, parece que deu 10 passos para trás, é uma competição tão tradicional do parkour, tem participantes, né, do mundo inteiro e tem essa possibilidade, né? Tanto que a Camila já participou, teve outros atletas, inclusive brasileiros. Quando teve a competição aqui no Brasil, teve o Ricardinho, eu acho que é esse o nome dele. Eu acredito que ele não treina mais parkour, mas ele era de Jundiaí, ele participou quando teve a competição aqui no Brasil. Então, sabe, tem um nível de representatividade muito bom. É óbvio que também tem outras questões nessa questão de representatividade do Headboard of Motion, porque é óbvio que não é como se fosse a Copa do Mundo do parkour. E sobre isso, se vocês quiserem falar, a gente fala em outra live, mas não tem uma obrigatoriedade de ter um representante por cada país, por exemplo. Então tem mais atletas do Reino Unido do que, por exemplo, do Oriente Médio, né? No Headboard of Motion desse ano só tem um participante que é de Marrocos, na realidade, que é o Didi Aloui, que é um cara, tipo, incrível. Porém, também ano passado no Headboard of Motion ele teve um comportamento não muito de espírito competitivo mesmo. Ele acabou errando um movimento na primeira linha ali
e na final, quando ele estava na final, o primeiro movimento da linha, ele acabou errando e ele acabou se revoltando e não queria mais fazer e não sei o que, é um comportamento bastante infantil que a gente não espera às vezes de atletas, né? E eu acho que eu tô avançando aqui no assunto, mas só pra vocês terem ideia. Então assim, pra resumir, né, do que eu falei agora. Ano passado a gente teve uma competição da Red Bull que teve categoria com vagas iguais. E esse ano não. E as mulheres do parkour mundial, atletas mulheres do parkour mundial, começaram a se posicionar nas redes sociais. E elas foram recebidas com bastante hostilidade. No sentido de desmerecer a qualidade técnica do parkour. Então, se vocês querem o mesmo número de vagas, vocês têm que fazer por merecer. Se vocês realmente acham, mas é que as mulheres não estão no mesmo nível. E várias outras coisas que a gente, enquanto mulher, quando pratica algum esporte, a gente já está acostumado a escutar. O que eu quero trazer para vocês é que quando a gente vê, é óbvio, eu não sou negacionista da realidade, é óbvio que se você vê uma atleta de parkour de alto nível, eu estou fazendo aspas mesmo, e um atleta de parkour homem de alto nível também, entre aspas, eles vai ter uma disparidade técnica, vai ter uma disparidade de força e é algo que não é só exclusivo do parkour, é de outros esportes também. E assim, a gente pensa, não, mas é biológico, é que mulher tem menos testosterona e podem dar argumentos biológicos para isso o quanto quiser, mas a disparidade que tem não se justifica apenas por fatores biológicos. Tem questões sociais envolvidas nisso que aumentam essa disparidade técnica, essa disparidade de força, essa disparidade realmente de se impressionar com o nível de alto rendimento esportivo que aquela pessoa está adquirindo. Isso se dá porque, por exemplo, trazendo aqui o caso do Brasil, até quando a minha mãe nasceu, eu não sei quando que a mãe de vocês nasceu, mas minha mãe nasceu em 66. Quando a minha mãe nasceu, ainda era proibida a prática esportiva competitiva de mulheres no Brasil. Tipo, as mulheres não poderiam ser atletas profissionais por lei. Isso foi mudar depois da ditadura, sabe? Tipo, que foi ali colocado nas leis ali bem certinho, tipo, não, agora a mulher pode treinar. Tipo, pode ser atleta também. E a gente vê que os homens, eles nunca foram proibidos disso. Isso dá, pensando em gerações, pensando em nível de representatividade, pensando até em... porque quando a gente fala de representatividade, a gente pensa assim, quando você é criança, você tem uma gama de possibilidades do que você pode ser, do que você quer ser. Quando você não é permitido, né, de tentar isso, de fazer isso, você não tem nem essa referência, você não sabe, não imagina que isso é possível. Imagina que se por lei isso é proibido, não te dá, não tem um caminho a seguir, sendo que aquele caminho não é posto pra você, entende? Então, quando a gente fala de representatividade, é sobre isso. Quando a gente fala num evento de parkour, num evento competitivo, independente se é de parkour ou não, agora eu tô abrindo o leque aqui de possibilidades, quando a gente traz um evento competitivo esportivo, se você não vê mulheres naquela prática esportiva, por mais que não estejam falando explicitamente que não é para você fazer, como hoje em dia não as mulheres não são mais proibidas de praticar esportes, não são proibidas de serem atletas profissionais, por mais que não esteja explícito, por mais que não esteja imposto, aquilo não te traz a representatividade, você não vê aquilo como possível, certo? Mas o impossível é só questão de opinião, sei lá, vocês podem falar a frase de efeito que vocês quiserem, podem recitar a música do Charlie Brown Jr. que vocês quiserem. Mas isso influencia em camadas do nosso psicológico que a gente nem é totalmente consciente disso, sabe? Então, assim, quando a gente fala que representatividade é importante, é sobre isso, tá? Porque é necessário que as próximas gerações olhem e vejam isso como possibilidade. Se as pessoas vão aderir a isso ou não, é poder de escolha. Mas aí é que tá, quando já se tem essas escolhas tidas como garantidas, né, é diferente quando você não tem. A forma de criação é totalmente diferente, de educação é totalmente diferente. Então, quando a gente fala que existe um machismo estrutural na nossa sociedade, quando os nossos valores de sociedade são bastante patriarcais,
é sobre isso, é sobre algumas coisas que são tidas como garantidas para homens, que para mulheres não são. Que a gente tem que ficar aqui lutando, reclamando na internet, tipo, pô, como assim não tem o mesmo número de vagas pra gente? Sabe? Então, é meio que sobre isso, tá? Eu sei que tem bastante gente que já tá, como que fala, tipo, conhecido, né, desses assuntos aqui, desses temas que eu tô falando, mas pra quem não tá, só me mandem um joinha, mandem um curtir aí, coraçãozinho, só pra eu entender que vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? Então, assim, então quando as pessoas vêm e falam assim, mas é que, tipo, as mulheres não estão no mesmo nível dos homens, é óbvio que não, vocês estão anos à frente da gente, treinando e fazendo algo que a gente não foi permitida de fazer, tá? Então, é esse ponto que a gente quer chegar, assim, e não é sobre isso, né? Se a gente continuar agindo da mesma forma, a gente vai continuar nesse mesmo patamar. As mulheres ainda vão ter uma disparidade técnica, disparidade de força do que os homens, e eu acredito que não é esse o objetivo, né? Se a gente fala tanto assim, não, mas no parkour todos são iguais. Já entra aí, mas assim, no parkour todos são iguais, beleza, só que você tá partindo de um princípio que todo mundo sai do mesmo patamar e não tá. Quando a gente fala de equidade, a gente luta por igualdade, a gente quer tratamento igual, a gente não quer igual, porque a gente tá aqui um pouquinho atrasado, digamos assim, nós mulheres estamos um pouquinho atrasadas em relação aos homens, inclusive na prática esportiva, e isso reverbera para outras coisas também. Se eu tô falando aqui do esporte, tem várias outras coisas sobre questão de trabalho, de carreira profissional, de educação. Tem países hoje em dia que as mulheres são proibidas de estudar, gente. Tem países hoje em dia que as mulheres ainda são proibidas de praticar esportes, porque isso é coisa de menino, sabe? Então, assim, tem muita coisa ainda pra se melhorar enquanto sociedade. E enquanto a gente vê a realidade como ela realmente é, então, assim, existe essa disparidade, existe. E qual que é a solução pra isso? Não, é só a força de vontade das mulheres que conta. Não é, gente, não é. Ano passado, só para ter um exemplo, tá? Ano passado a gente fez um evento competitivo aqui em Curitiba, online, sem taxa de inscrição, com uns prêmios super legais. Era só postar os vídeos na internet, tá? No Instagram aqui. A gente teve, na época, hoje em dia a gente tem menos meninas até, mas a gente tem 4 meninas que treinam em Curitiba. Comigo eu acho que dá 5. Hoje em dia uma delas não tá podendo treinar, então, e outra tá morando em São Paulo já, então a gente tem 3. Tá? Eu nem sei se tem 3 mesmo, mas tem 3. Se você pegar uma aluna minha ali, tem 4, tá? Então, assim, as 4 que tinham disponíveis ano passado aqui em Curitiba, que podiam participar da competição, participaram. A gente tem mais ou menos uns 15 meninos que treinam aqui em Curitiba, treinam bem, assim, que poderiam participar da competição. A gente teve as 4 inscrições femininas e 4 inscrições masculinas. Então, assim, se a gente vai falar, assim, de esforço, de quem que tá dando a cara pra bater e tudo mais, assim, se pegar essa competição que a gente fez ano passado, sabe, as mulheres estão até se esforçando mais, porque todas que estavam disponíveis para participar da competição participaram, e os meninos optaram por não participar porque eles não precisam, sabe? Então, nós mulheres, a gente valoriza muito essas chances que são dadas pra gente. Enfim, um ponto que eu quero chegar também é que quando a gente fala de parkour, não só de parkour, mas de esportes em geral, quanto tempo que a gente demora para construir um atleta de alto rendimento. Eu vejo que no parkour a gente é bastante imaturo em relação a questões de treinamento de alto rendimento. A galera geralmente não sabe muito bem o que sabe? Não sabe, acha assim que tipo, saltou um pouquinho acima da média e já é um atleta. O que compõe um atleta, né? O que faz a pessoa ser um atleta profissional de alguma coisa? Só para vocês terem ideia, em esportes tradicionais, demora em média pouco mais de 10 anos, cerca de 12 anos, daí varia da modalidade, né? Mas 10, 12 anos, 15 anos, para você estar num nível de alto rendimento, certo? Então, comecem a pensar, hoje em dia, no parkour do Brasil,
Existem pessoas aí que têm 15 anos de treino, porque parando pra pensar, os primeiros praticantes de parkour que surgiram no Brasil foi mais ou menos em 2006, 2005, tem uma galera que fala que começou a treinar em 2004, eu não boto muita fé, porque eu acho que a galera não sabia o que era parkour, pulava mais do que sabia realmente o que estava fazendo, mas o ponto é que, digamos assim, a galera que continua treinando até hoje, acho que tem uma galera que treina desde 2006, tá? Então isso dá aí uns 16, 15 anos. Só que, dessa galera, quem que treinou mesmo pra valer? Treinou sério? Teve uma rotina de treino? Treinou físico? Treinou mobilidade? Treinou cardio? Treinou as técnicas? Ou é uma pessoa com a movimentação mais limitada que faz sempre as mesmas coisas desde 2006? Né? Eu sou uma pessoa que eu já sou old school, né? Eu comecei a treinar em 2009. Na época, o treino que eu fazia em 2009 é totalmente diferente do treino que eu faço hoje. E de 2009 pra cá, eu tive muitas idas e vindas. Teve uma época que eu fiquei 2 anos sem fazer nada de exercício. Eu lembro que eu corri uma época, já fiz musculação, já fiz crossfit, já fiz um monte de coisa. Pilates e dança e etc. Mas teve uma época na minha vida que eu tava tão focada em outros objetivos, porque eu não era atleta profissional, que eu fiquei 2 anos sedentária. E vocês acham que, tipo, esses 2 anos que eu fiquei sedentária, eles não contam pro nível técnico que eu estou hoje? Claro que conta, gente. Claro que conta. Então, assim, ai, Raíssa, mas é que tem gente que começou a treinar faz 5 anos e já tá num nível bom. Tipo, não sei, daí cita o nome de alguém. Sabem as pessoas, assim, que tem mais destaque hoje em dia no parkour mundial? Elas não treinam só parkour, elas não vieram do parkour. Tem um cara, o Dom Tomato, que, nossa, é o rei da galera até que não treina parkour, que vem falar pra mim. É o Dom Tomato e o Stroller. São os dois que a galera é super fã, né? Porque são dos vídeos virais. Dom Tomato, ele começou a carreira de atleta profissional dele quando ele tinha 8 anos com patinação artística. Mas o Dom Tomato não era lixeiro antes, não sei o que, enfim, tem uma galera aí que gosta de pesquisar as fofocas da vida dos atletas. O Dom Tomato, o que mais sai na mídia sobre ele é que, nossa, ele era lixeiro, né? Ele era catador de lixo antes dele se tornar atleta de parkour. Mas na realidade, antes dele se tornar lixeiro, ele era atleta profissional, campeão nacional de patinação artística. Então, ao nível de atletismo dele mesmo. Aí depois ele foi ali, deve ter parado com os treinos tão rigorosos que são de atletas profissionais e começou o parkour. E é óbvio que ele saiu, sabe assim, ele teve a disparidade, ele já estava aqui já. Ele só continuou subindo a escadinha. Porque a base técnica, a base motora, a base de força, densidade óssea, densidade muscular, toda já estava bem planada ali, o terreno já estava bem preparado para que ele pudesse chegar no parkour já no nível que ele está hoje, inclusive. Outro atleta também outros atletas do Reino Unido mesmo, que são destaque hoje em dia, tem o Team Champion, que foi também campeão nacional na categoria dele de ginástica artística, e o Ed Scott também. Ed Scott, Team Champion, quem mais? A Silke, que é uma atleta da Alemanha, ela também foi atleta de ginástica artística. Quem mais? A Lin Jung também foi atleta de ginástica artística e da dança, artista de dança, tipo, num nível profissional. Kate McDonnell, que é dublê de filmes da DC, por exemplo, ela foi cheerleader, fez ginástica artística. Então, sabe a bagagem? A bagagem tá lá. Mas aí com 2 anos de parkour, o cara já é alto rendimento. Não é, gente, é porque tem a base antes. E eu nem vou começar a falar sobre quem que é alto rendimento de parkour no mundo, né? Porque a galera que é realmente alto rendimento de parkour no mundo, ou tem essa base incrível, tipo, bem, bem solidificada de outros esportes, que foi atleta profissional de outros esportes, e agora, né, veio pro parkour já com essa base solidificada, ou é uma galera que começou muito cedo. Eu falo do que eu conheço, né? Então eu vou falar da Camila, que eu sou preparadora física dela, então eu conheço bastante do que ela apresenta, né? A Camila começou a treinar parkour com 8 anos, e antes disso ela treinava futebol, e já fez vários outros esportes também. Andava de skate, montava a cavalo, enfim, fazia outras modalidades.
E desde os 8 anos, mesmo ela não tendo um tipo de treino como as atletas de ginástica ou então outras modalidades que já são mais solidificadas, mesmo ela não tendo um treinador quando ela começou a treinar, ela treinava muitas horas todos os dias. E isso fez, óbvio, com que a Camila se tornasse o que ela se tornou hoje. E ainda assim, a Camila não tem comparação com outras atletas que, tipo, já começaram a treinar ginástica com 8 anos e agora estão no parkour. Entendeu? O nível ainda de disparidade é muito diferente, de disparidade técnica. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho relevante a gente começar a ver o parkour com esses olhos assim, reais mesmo, não como a gente gostaria que fosse. Ai, mas é que já tem como se até os atletas homens fossem muito melhores que as mulheres. Gente, os atletas homens, eles podem até ser, mas é a galera que já, sabe, que já tem a base, ou então tá num nível que, cara, poderia estar muito melhor se o parkour já fosse mais profissional, já visto de forma mais profissional há mais tempo, entende? Beleza. Eu vejo que quando eu falo dessas coisas, é muito fácil a galera concordar comigo. Primeiro porque é meio que tabu falar que hoje em dia, né, às vezes até quem pensa diferente já pensa, não posso questionar a mulher falando porque eu não tô no meu lugar de fala e não sei o quê, e não busca realmente compreender o que tá sendo falado, né, mas eu tô aqui fazendo esse esforço e eu sou receptiva, quem manda DM pra mim sabe que eu sou bem receptiva em relação a opiniões diferentes também, eu, mesmo não concordando, eu tento escutar, tento entender, tá? Outra coisa que eu queria pontuar pra vocês, deixa eu ver aqui que eu coloquei. Tá. Outra coisa que eu queria pontuar pra vocês é que, além dessa questão do Headboard of Motion, no começo desse ano, já no final do ano passado, na realidade, foi anunciado que teria uma competição em 2022 de parkour aqui no Brasil, que seria a maior competição de parkour do Brasil e etc. E eu fiquei bastante empolgada, eu lembro que na época eu já fui falando pras meninas aqui, pras meninas, pros meninos daqui de Curitiba, fui vendo assim quem que poderia participar também dessa competição, já que eu também sou treinadora, sou preparadora física de atletas de parkour, já pensando que poderia ser uma competição alvo para todo mundo, já que seria a maior do Brasil. Quando saiu o edital, eu me surpreendi com o formato, porque era um formato diferente, era um formato por times, e eu fiquei bastante chateada, foi essa a palavra, eu fiquei decepcionada na realidade, eu fiquei frustrada de não ter uma categoria feminina, ainda mais vendo o formato da prova, né? Porque o formato da prova é por times e teria algumas etapas, né, dessa competição que avaliaria força pura, agilidade, enfim. E sabendo, né, eu olhando com esses olhos assim, ó, não com a lente da realidade que eu gostaria que fosse, com a realidade que eu sei que eu não acho convidativo, eu não acho inclusivo e eu não acho democrático que as mulheres compitam no mesmo nível, sabe, na mesma categoria que os homens, né? Eu participava de corrida de obstáculo até 2018, foi a última competição, a última corrida de obstáculo que eu participei e que eu fui pódio, inclusive, enfim. Eu me desestimulei quando começaram a ter algumas mudanças nas provas e que algumas delas era que não tinha peso diferente para mulheres e para homens. Então, tipo, eu tinha que, sei lá, atravessar 400 metros carregando peso nas costas, carregando saco, carregando corrente, e era o mesmo peso pra mim, que pesa 50 quilos, e pro cara de 2 metros ou 1,80 que pesa, sei lá, 80, 90 quilos. É uma proporção, uma porcentagem de peso corporal que é totalmente diferente. E eu fiquei revoltada, eu falei, cara, não dá pra ser assim, tipo, né? Tipo, vocês estão colocando peso externo. Tipo, uma coisa é você ter que lidar com o peso do próprio corpo, porque ainda assim, quando lida com o peso do próprio... mas sei lá, fazer barra ou subir ou se pendurar, o cara também é mais pesado, Raíssa. Não, tudo bem, só que o corpo se adapta, existem proporções corporais até que inclusive permitem que você consiga carregar o peso do seu próprio corpo, entende? Quando tem um peso externo é totalmente diferente. E eu lembro que eu fiquei revoltada e a última competição que eu fiz foi em 2018. Então, quando eu vi que teria provas, né, etapas de força pura numa competição em times e que eu teria que competir com homens, falei, cara, vocês
muito certo. Daí o que eu fiz? Eu fui lá, mandei uma mensagem: oi, fulano, não vou falar o nome, não precisa, mas oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Raíssa, de Curitiba. Eu vi que você lançou a inscrição da competição e tal, pô, que maneiro. Então, não vai ter categoria feminina? Aí, cara, pra minha surpresa, o cara mandou um áudio, né? E falou assim: ah, Raíssa, tudo bem e tal, não sei o que, pô, que massa que você ficou empolgada e tal. Tipo, pô, se inscreve, vai ser legal e pá. Mas assim, a gente não tá muito com foco, com esse foco, né? A gente tá com o foco mais no alto rendimento. Eu não consigo falar assim. No alto rendimento do parkour brasileiro, então a ideia, o foco não é bem esse. Tipo, me tirando pra, sabe, tipo, tá, beleza. E tudo bem, eu pensei, pô, tá, beleza, eu não sou profissional mesmo. Tá tudo bem. Eu falo pra todo mundo, na realidade. A galera fala: ah, você é atleta, porque você treina. Gente, eu não sou atleta. Não sou treinador, sou professor, é outra coisa. Eu sei o que é ser atleta, por isso que eu valorizo tanto essa palavra. Então, quando o cara falou assim, alto rendimento de parkour, eu falei, cara, quem? Tipo, honestamente, assim, você olha pro lado, assim, olha pra galera que treina contigo. Tipo, quem que é atleta profissional de parkour no Brasil? Quem que realmente faz preparação física? Quem que realmente tá focado em competições? A gente nem tem competições direito para ser atleta profissional de parkour, para viver disso. Existem muitas pessoas que trabalham como dublê, que tem alguns trabalhos artísticos que eu acho muito foda. Mas, e ainda assim essa galera que é mais artista, assim, e que, enfim, tá se dando bem nesses rolês, não tem a preparação física suficiente para ser denominado atleta, de alto nível, entendeu? Lembra, eu tô falando aqui, ó, do cara, tipo, sabe quem que vocês consideram atleta de alto nível? Não, o Dom Tomato? Dom Tomato treina patinação artística desde os 8 anos de idade, gente. Comecem a sair um pouquinho da bolha. Ai, mas é que quando o cara treina há 3 anos parkour, ele já faz precisão de 10 pés. Gente, isso é nada. Pega, sei lá, a minha mãe me mostrou o vídeo do menino lá do atletismo que tá no Big Brother, dele saltando a escada lá. Ela falou: ah, Raíssa, você faz isso? Eu falei: claro que não. É óbvio que não, ele fazendo uns saltos de pliometria lá, acho que ele tava entediado. Eu posso até fazer, entendeu? Tipo, se sair correndo, enfim, a gente sabe o quanto que a gente salta. E o menino é alto, né? Eu nem sei também se eu fazia o salto que ele tava fazendo lá. Mas ele tava fazendo com uma facilidade, fazendo séries. Ele tava saltando a escada, fazendo um saltinho de pliometria. Eu falei: caraca, mãe, é difícil? Ela falou assim: ué, mas você não faz parkour? Não é assim? Eu falei: gente, não. Pega a galera do atletismo de alto rendimento, coloca no alto rendimento do parkour. Eles, sabe, esmagam a gente, amassam a gente. E sem esforço. Vocês entendem? Então, quando eu falo assim, eu fico muito revoltada quando vocês colocam aí na bio do Instagram: atleta de parkour. Atleta do quê, amigo? Para com isso. Para de passar vergonha na internet. Ai, coisa feia, minha mão tá na cintura. Então, assim, aí quando o cara me falou isso, falou assim: é que a gente tá focado no alto rendimento. Inclusive a gente já tá com inscrições de atletas de alto nível de parkour. Eu falei: ele tá em outra realidade. Eu falei: não, tudo bem, tá bom. Aí eu pensei: tá, beleza, não vou participar, não tem categoria feminina, tudo bem. Tipo, eu deixei passar, porque eu pensei: cara, ele tá em outro mundo, deixa ele viver no mundo dele lá, eu só não vou prestigiar e tá tudo bem, tipo, não preciso cancelar nem nada, só falei tudo bem, até porque tem outras pessoas envolvidas, né, que agora eu descobri, inclusive, que não são organizadores. Eu tava entendendo que eles eram organizadores, mas são embaixadores do evento, enfim. Então eu tô falando isso bem sem peso na consciência agora, porque eu gosto das outras pessoas lá, porque eu já conheço, né, esse cara eu realmente não conheço, não tenho nada contra ele, só acho que ele vive numa realidade diferente da minha, infelizmente. Então, assim, daí ele falou isso, eu falei: bom, tudo bem. Aí, o problema é que as pessoas vêm me perguntar, né: você vai pra competição? Daí eu tava sempre tentando responder de uma forma muito política: não vou, não, dessa vez não vai rolar e tal, né? Não vou ficar falando, expondo as coisas, por quê, né? Coisa desnecessária. Tô meio debochada agora. Então eu sempre tava respondendo, perguntaram na caixinha, inclusive, falei: gente, olha, quem for, um bom evento pra vocês, mas eu não vou mesmo e tudo mais, Eu sei que depois dessa conversa, demorou acho que uma semana depois, abriram uma competição, uma categoria amadora, né? E daí essa pessoa, né, com quem eu falei, o organizador do evento, veio falar comigo: olha, Raíssa, depois que você veio falar comigo,
a gente resolveu abrir aqui uma categoria amadora. Eu visualizei, eu nem lembro se eu respondi, mas a minha vontade foi tipo, top. Se eu respondi foi alguma coisa assim, legal, valeu. Tipo, porque amador não é sinônimo de feminino. Vamos começar por aí, beleza? Amador não é sinônimo de feminino. E eu lembro que, tipo, eu senti isso na hora, só que daí, na época, né, foi em janeiro, foi antes do encontro feminino, foi antes de eu ir pra São Paulo, eu acho, que eu fui pra São Paulo em janeiro. Então, assim, é uma... Só que, cara, eu entendo a perspectiva dele. Pra ele, né, homem, né, quando é criado, enfim, vive aí a cabeça do homem, né, eu busco entender a cabeça do homem, o homem médio comum, certo? O homem médio comum, ele não vê que existe, que poderia ser a norma mulheres serem incluídas. Eles pensam assim, que como pra eles já é tido como garantido, a gente está teoricamente no mesmo nível e pra nós também já é tido como garantido, só que não é. Porque lembra que eu falei da disparidade? Né? A gente foi ontem que sabe assim, década de 80, que a gente foi liberada para começar a treinar profissionalmente. Vocês têm sempre, desde sempre, nunca foi proibido, certo? Então assim, a gente já tá numa disparidade. Aí, tipo, vocês pensam assim, que é só abrir a porta e tá tudo certo? Não, a gente só não tá proibindo agora. Não é, gente. Vamos citar outro exemplo, tá? Um exemplo mais geral, assim, de história. Por que vocês acham que surgiram as favelas? Favelas, sabe? Do Rio de Janeiro e tal. Aqui em Curitiba também tem favela, mas eu acho que é mais característico, né? Vem a imagem mais característica mesmo lá, as favelas do Rio, dos morros, certo? Por quê? Por que existem tantas favelas no Rio, inclusive? Né? Porque quando foi assinada lá a Lei Áurea, nossa, super, né? Liberaram os escravos, né, da escravidão, os negros agora não podem mais ser escravizados e tudo mais. Você acha que só a assinatura de um papel consegue colocar, reinserir essas pessoas na sociedade? Não consegue. Não é assim que funciona. Porque daí, beleza, eles não poderiam mais ser escravizados. Então eles ganhavam um salário, muitas aspas aqui, tá? Que não dava nem para sobreviver. Então muitos dos escravos continuavam fazendo as mesmas coisas, continuavam inclusive sendo abatidos, sendo, sabe, torturados por um, digamos, salário, certo? E era isso, e era a única opção que eles tinham, era continuar trabalhando como serviçais lá para os brancos, certo? E qual outra opção tinha de trabalho, de serviço, de reinserção na sociedade que não fosse essa? Que outro lugar que eles morariam se não nos fundos da casa dos patrões brancos? Sabe, daí que foram se desenvolvendo as favelas e tudo mais. Mas assim, vocês entendem que não é só ali, tem que ter outras políticas, porque as pessoas foram, sabe, foi tirado muito delas, foi tirado algum tipo de liberdade. Pra você reinserir não é só assinar, não, tipo, agora vocês podem. Tá, agora vocês podem ir aí. E o que rola daí? Entende? Então assim, não é só tipo, mas é que a gente não proibiu as meninas de participarem da competição. Sim, amigo, mas tem que ter a categoria feminina, senão a gente não vai. Quer dizer, podem ir, inclusive as meninas que estão inscritas. Eu não quero iniciar um motim aqui, eu só tô expressando a minha opinião. E eu acabo me exaltando um pouquinho, porque me pega, porque gera sentimento aqui, porque gera revolta. Eu fico, né? Vocês entendem? Então assim, óbvio que mulheres não estavam proibidas de participar da competição, mas, né, que já é desconfortável mulheres no parque, porque nós já somos minoria, já estamos num nível de disparidade técnica inferior mesmo, assim, tipo, a gente não tá no mesmo nível. Se a gente parte desse princípio que a gente não tá no mesmo nível, as coisas começam a ser diferentes. Então eu entendo a cabeça do homem, que tipo, pra nós tá sempre garantido, tá sempre tido como garantido. E daí vocês externalizam, vocês projetam isso pras mulheres também, mas não é.
Não é, gente. Tem uma questão de histórica, de conquista e, inclusive, quando a gente vem aqui e fala na internet, coitada das meninas da gringa. Eu vejo que, tipo, comigo, eu não sei se é porque eu já tretei com tanta gente no parkour do Brasil, que as pessoas não tretam mais comigo. Assim, só às vezes uns revoltadinhos, assim, adolescente que quer chamar atenção e tal. Vem falar que parkour é pular na água e tá bom, beleza, que fala o que você quiser. Às vezes rola uns negócios assim, mas na maioria das vezes a galera não vem tretar comigo. Mas, cara, o tanto que as meninas, as atletas mulheres da gringa estão sendo hostilizadas, estão sendo perseguidas simplesmente por questionarem e falar assim: ô Red Bull, tinha 15 vagas, por que não fez 7, 8, ou então colocasse 16 e colocasse 8, 8 para ter vagas, sabe, ou mesmo a equidade, né, de participação, né? Por quê? Aí a galera que nem é da organização do evento já veio falar: ah não, porque a mulher não é tão interessante de assistir, ai, porque, sabe? Poxa, tanto comentário ridículo sobre o futebol feminino que falam, né, tipo, ai, mas o futebol feminino é muito amador comparado com o masculino. É óbvio, gente, vocês, sabe, os homens treinam há quanto tempo, nunca foram proibidos. Foi só em 87, se não me engano, 87, que as mulheres foram liberadas para treinar futebol profissional. 87, sabe? Tipo, sei lá, eu nasci em 91. Vocês entendem? É muito recente, gente. Muito recente, não tem nenhuma geração disso ainda. Vocês, quantas gerações de atletas homens passaram? É óbvio que a gente vai estar mais amador, é óbvio. Não tem nem como esperar um resultado diferente. Entendeu? Uma outra coisa que eu queria falar é que se fosse pensado nisso, tá? Mas não foi. Nessa comunidade por times que vai rolar aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, se fosse pensado na questão de, por exemplo, o pessoal que é trans, que é gênero fluido, seria muito legal. Mas não foi pensando nisso. Se sei lá, passou pela cabeça de alguém, alguma coisa assim, não foi. Inclusive, que aí é que tá, né? Eu não conheço e eu não gosto de ficar tirando ninguém do armário. Então, se a pessoa não fala muito bem disso, eu não sou a pessoa que vai falar. Mas eu conheço uma pessoa trans que treina parkour no Brasil e, cara, tem um nível assim, ó, nossa, impressionante. Sabe, é o top dos tops, assim, até porque essa pessoa treina há muito tempo. E eu só sei que ela é trans porque eu conheci ela antes da transição de gênero. Então, apenas por isso que eu sei que ela é trans. Porque ela não fala disso. Inclusive, eu chamei ela pra uma live, porque, né, chamei a pessoa pra uma live pra, às vezes, falar disso e tal. Ela falou: não me sinto confortável de falar disso, aí eu queria que vocês esquecessem, inclusive. Então, em respeito a isso, eu não falo mais. A pessoa não é uma bandeira, a pessoa é uma pessoa. E ela tem o direito, inclusive, de não ficar com esse fardo de ser representante de alguma coisa, entende? Então, é coisa que os homens, eles nem entendem isso. Quando você é homem e quando você é hétero, você não pega essa ideia. Eu vejo que eu, às vezes, até carrego um fardo de ser uma mulher no parkour. Às vezes eu tenho que me esforçar um pouco mais para realmente ser uma representante ativa disso, né? Quando tiver competições, às vezes eu fico pensando: será que eu queria mesmo competir? Tipo, sei lá, às vezes nem é minha vibe. Mas eu vou competir, porque, sabe, se tiver categoria feminina, eu tô lá. Nem questiono muito. Ai, mas eu não sou atleta, eu vou me sentir insegura, eu nem sei competir direito, mas eu vou lá porque é uma oportunidade que vão me dar. Entendeu? Porque eu sei que essa escolha minha é pelo coletivo e não só por mim. É uma coisa que homem, hétero, branco, enfim, todos os outros privilégios que a gente acaba tendo nessa construção de sociedade que a gente tem, não passa na cabeça, tipo, ai, nossa, eu vou representar a classe dos homens. Amigo, você já tem como garantido isso. Se eu não aparecer numa competição que tenha categoria feminina, vão cobrar, vão falar no ano que vem, tipo, pô, não vamos fazer categoria feminina, ninguém veio. Entende? Então, é meio sobre isso, sabe? Pessoal, vamos encerrando aqui o assunto. Então, eu acho importante que, principalmente homens, né, comecem a pensar sobre isso, né? Tudo que vocês têm tidos como garantido, que pra gente não é, e por isso que a gente vai fazer barulho a respeito.
entendeu? Por isso que a gente tem que se posicionar a respeito. Eu me sinto na obrigação. Talvez, se a gente já tivesse num nível de equidade, eu não estaria fazendo essa live, tá tudo bem. Mas como a gente vive nessa sociedade que é desigual, ainda preciso ter esse discurso, ainda preciso falar sobre isso, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram nos comentários. Mas achei legal que bastante gente apareceu. Deixa eu ver aqui. A base é extremamente importante. Me afastei do parkour durante 3 anos, mas treinei cheerleading competitivamente durante esse tempo. Sim, é bem importante. Quando eu fiquei 2 anos sedentária, eu voltei pro CrossFit primeiro. Por isso que inclusive eu me dei bem nas corridas de obstáculo, né? Porque a galera pensa, é porque você fazia parkour, por isso que você ganhou pódio e tal. Não, foi por causa do CrossFit, tá, gente? Foi por causa do CrossFit, inclusive, porque CrossFit, por mais que tenha todas as questões de ser uma modalidade extremamente lesiva e tudo mais, ainda assim tem um método. No parkour a gente não tem um método de treinamento. Tem a galera que fala, parkour é um método de treinamento. Que método? Método é quando segue uma ordem. Eu treino aqui em Curitiba, o cara do Rio de Janeiro treina de outro jeito, o cara do Nordeste treina de outro jeito. Se for pra Nova Zelândia é outro jeito. Então não é um método, tá? Não é um método. Nada convidativo mesmo. Também senti isso quando vi o evento. Pois é. Então, Nina, quando tiver uma competição de categoria feminina, a gente vai. Já intimei, já. Acredito que só seja um puta de um marketing pra eles mesmo, principalmente a organização. Então, quando eu tava falando, até esses dias eu tava falando com a Renê, eu não sei se vocês conhecem ela, é uma menina que é dos Estados Unidos e agora tá morando na Alemanha. E ela tava falando sobre competições e eu trouxe esse assunto pra ela. Falei, cara, já que você tá falando de competições, deixa eu explicar aqui uma coisa. Daí eu falei toda essa questão dessa competição em grupos que vai ter no Rio de Janeiro em maio. E daí ela falou, me explica, porque eu nunca vi competição em times, né? Aí eu expliquei pra ela, aí ela falou assim, parece um programa de TV. Aí eu falei, é verdade, eu nunca tinha visto dessa forma. Porque quando geralmente fazem alguma coisa relacionada ao parkour, a gente pensa que é pra comunidade, né? Mas na realidade muitas coisas, a maioria delas inclusive, não é feita pensando na comunidade, é feito pra divulgar o parkour. E pensando em divulgar o parkour, seria ótimo que se tivesse uma categoria feminina, não é mesmo? Porque daí a representatividade seria mais eficiente, inclusive, não é mesmo? Vocês podem ir, não foi pensada pra vocês, não tem divisão pra vocês, não estimula a participação de vocês, mas pode participar. Uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar a live é que eu já tive do outro lado, tá? Eu já fui organizadora de eventos, inclusive falei, né? A gente organizou um evento ano passado, foi online, foi menor, mas eu organizei 2 eventos maiores, que foram o CWB Parkour Challenge na Ponto B, que é na academia que eu trabalhava, fui coordenadora técnica e tudo mais. E na primeira vez que a gente fez o evento, a gente não tinha meninas no Brasil que demonstravam interesse em competições. Inclusive a gente falou com algumas dessas meninas, né? Todas rejeitaram, então a gente pensou, bom, não vamos fazer categoria feminina. Eu lembro que eu pensei em sair da organização para participar, só que nunca fica bom, porque quando a gente faz um trabalho do tamanho que a gente fez uma competição de parkour, quando é voluntário ainda, porque era voluntário, eu não recebi nada, a gente saiu no prejuízo, a academia saiu no prejuízo, enfim, foi uma maravilha, pra galera sair às vezes falando mal até, né, é maravilhoso. A primeira vez que a gente fez foi em 2018. Na época a gente não tinha meninas e a gente não fez categoria feminina. A gente convidou alguns atletas, praticantes de parkour experientes do Brasil para participarem e foi bem massa. Eu lembro só que a Camila estava começando a treinar para competições, daí a gente permitiu que ela fizesse alguns percursos sem pódio, sem valer nada, só para ela experimentar, porque ela ia estar, no mesmo ano ela iria para fora, né, viajar internacionalmente para competir, tudo mais, seria legal que ela tivesse a experiência ali da pressão da competição. E ela fez e tal, e no ano seguinte a gente fez uma categoria feminina. E eu lembro que foi muito insistindo, porque eu puxando assim, não, mas a gente não vai ter atleta suficiente, não sei o que. Eu falei, não, então a gente vai chamar uma aluna da academia para completar pelo menos 3 inscrições. E a gente fez isso. Eu lembro, a Carol, tá até aqui, né?
Foi a Camila que participou, a Carol e a Carol aqui de Curitiba também. Foram as 3 meninas que participaram e a gente teve um pódio e foi isso. Infelizmente, daí por conta disso, né, por conta de ter só 3 meninas e a gente tinha 20 homens inscritos, na realidade, assim, a competição não se paga, tá, gente? Quando a gente faz uma competição de parkour, organiza uma competição de parkour, a gente sai no prejuízo, certo? Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, assim, nenhuma categoria se pagava, mas por ter mais inscrições na categoria masculina, o prêmio da categoria masculina pôde ser maior do que o da categoria feminina. A gente não conseguiu dar prêmio em dinheiro para a categoria feminina, infelizmente, por conta dessas questões também. Então, tipo, pensa, a gente já tá no prejuízo, daí a gente tem menos. Eu acho que poderia ter sido diferente. Acho que se, por exemplo, os atletas masculinos pensassem assim, a gente vai fazer dessa forma, então, mas deixa então o prêmio igual do primeiro lugar feminino e masculino, por exemplo. Então, tipo, a gente diminui o nosso prêmio para ser igual para as mulheres. Mas você acha que os meninos iam pensar nisso? Não iam, né? Tipo, então é isso que rola também. Então, tipo, às vezes realmente eles sentem na pele, assim, que eles podem sair prejudicados nisso, entende? Então, eu lembro também que e é sempre muito difícil, né? Difícil, no momento que a gente tá socialmente, no parkour, é difícil a gente ter uma equidade de gênero em competições de parkour, inclusive até na organização. Então, eu lembro que uma coisa que eu não gosto, que me incomoda muito às vezes, é ser troféuzinho de representatividade. Então eu lembro que a gente estava organizando lá os jurados, por exemplo, para ser os avaliadores da modalidade de style dessa competição. E daí eles tinham organizado lá, vai ser fulano e fulano e fulano, porque eles entendem de giro e tal. E daí na categoria feminina a Raíssa pode entrar, e daí saiu, em vez de ter esses 4, tem fulano, 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 daí tira esse quarto e entra a Raíssa pra categoria feminina. Aí eu lembro que eu olhei e falei, eu sou capaz de avaliar a mulher? Ou eu sou jurada das duas, né, categorias, ou sou jurada dos homens e das mulheres, ou eu não sou jurada de nenhum, porque eu não preciso disso. Aí eu lembro que daí gera desconforto, daí os homens ficam todos tipo, beleza, ela tá vindo com esse discurso de novo. Mas cara, às vezes a gente tem que se posicionar mesmo. E daí eu fui, avaliei, né, tanto na categoria masculina quanto na feminina, porque eu sou capaz disso. Óbvio que a outra pessoa também era igualmente capaz, inclusive tinha mais experiência em relação a giros, né, do que eu, sabia fazer mais giros do que eu, pensando assim, mas né, se eu fosse entrar, então eu ia entrar nos dois, ou então não ia entrar em nenhum, porque não faz muito sentido, sabe? Porque é das meninas, então a menina vai avaliar. Para com essa palhaçada, sabe? Que é uma estratégia que eu vi, né, que eu fiquei sabendo depois pelas fofocas aí, que essa competição em grupo tentou fazer, né? Tá tentando fazer, eu não sei agora se vai dar certo, porque parece que as meninas estão boicotando, mas enfim. Tem bem mais visibilidade o masculino, que vai passar na parte aberta, com certeza. Aí chega um evento desse tamanho e não vai nenhuma mulher. Eles vão notar isso? Claro. Bom, eu noto, né? Muita gente nota. Eu acho que esses comentários aqui, sim, que a gente tem sobre o parkour, né, que as meninas estão tendo também, tipo, parece assim que não faz diferença a gente estar lá. E eu sei que não faz diferença a gente estar lá pros homens, mas pras mulheres faz. Pras mulheres faz, pra próxima geração de atletas mulheres também faz, sabe? Então a gente tem que pensar mais nisso, assim. Eu acho que é bom que os homens comecem a refletir mais nisso. Poxa, nossa, às vezes vem aqui, na minha cidade não tem nenhuma menina que treina, o que eu posso fazer? Amigo, é muita coisa que pode fazer, né? A gente começa pensando assim, poxa, sabe, representatividade importa. Então, tipo, se você compartilha vídeos de parkour nos seus stories mesmo, de homens, começa a olhar os das mulheres também, porque, cara, nossa, com certeza elas estão ralando bem mais que a piazada. E, tipo, eu falo isso com tranquilidade, assim. Tipo, eu sei que tem uma piazada que é sinistra, que tá ralando muito, e eu valorizo isso demais, assim. Mas as meninas, tipo, pra chegar no nível das meninas que as meninas estão hoje, tipo, cara, pensa na luta que é. É um rolê, tá? Não tem objetivo de competir, iria mais pelo encontro com a galera, eu também. Mas se fosse mais acessível, eu participaria para ajudar no evento e na visibilidade da cena. Com certeza, eu também, Nina, eu também.
Saber fazer e saber avaliar e ensinar são bem diferentes. Meus alunos de ginástica olímpica fazem front 1000 vezes melhor que eu. Exatamente, meus alunos... Gente, eu sou... Sério, eu sou treinadora da Camila. É que eu falo eu fui porque agora eu sou preparadora técnica dela, preparadora física dela, né? Mas eu já fui preparadora técnica também. Mano, a Camila e eu, tá ligado? Então, saber avaliar e saber fazer são coisas bem diferentes. Mas é óbvio que eu entendo também que o know-how, né? Tipo, você ter uma experiência de saber fazer, às vezes conta bastante também, né? São diferentes as coisas, mas assim, eu entendo o que você falou e eu concordo, tá? Galera, eu acho que é isso. Eu acho que esse assunto ainda dá pano pra manga. Eu acho legal pontuar pra vocês que eu já tive do outro lado também. Eu sei que é difícil, tipo, fazer um evento de parkour numa comunidade que é bastante resistente a competições ainda. Então, até quando a gente tava trazendo esses assuntos, eu vi muita gente compartilhando assim: você viu? Não tem menina lá, mas é isso que dá, fazer uma competição de uma prática não competitiva. Não é sobre isso, galera. Não é sobre isso. Já está tendo competições de parkour. Se já está tendo competições de parkour, a norma deveria ser que tivesse equidade de oportunidade para mulher e homem. É isso. Se está rolando, mas eu não concordo, mas parkour é contra a competição. Tá bom, beleza, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tá? E tá suave. Mas assim, se tá rolando competições, vocês não entendem que precisa de equidade de gênero nisso? É só isso, sabe? E eu falei da Terra é plana, né? Ai, meu Deus, vão me xingar. Mas assim, eu acho que tá no total direito de achar que, tipo, parkour não tem competição. Beleza. Mas eu vou falar pra vocês que das competições que eu presenciei, assim, que eu vi pessoalmente, o clima era, às vezes, até mais leve que muitos encontros que eu participei. Às vezes, em encontros, as pessoas são mais competitivas do que foram em competições que eu presenciei. Então, assim, eu acho que vai muito mais da mentalidade de uma competitividade saudável, porque quem realmente, tipo, tá lá pra competição, vê que não é, tipo, você contra o outro, é você contra você mesmo, é você contra o desafio. Tipo, os melhores atletas melhores atletas de alto nível do mundo, tipo, olímpico, de qualquer modalidade, quem tem essa mentalidade, que é, tipo, você contra você mesmo, você contra o relógio, você contra o desafio, você, sabe, contra o salto, contra... isso... Quando a pessoa tem essa mentalidade, daí que ela tem sucesso, sabe? Quando a pessoa fica se comparando com o outro, gera insegurança, a pessoa se dá mal, rolê errado. E tem muita gente, justamente por não ter participado de outras competições formais na vida, chega num evento, por exemplo, que não é para ser competitivo e começa a surtar, querer competir com as outras pessoas, começa a ter formar uma vibe de competição onde não tem. Então, assim, pra refletir aí, tá? Mas sim, vocês podem se posicionar sobre o que vocês quiserem. Eu respeito o direito de que vocês têm de se posicionar contra competições. Beleza, quer se posicionar? Ótimo, beleza? Faça post, faça movimento, sei lá, faça o que vocês quiserem, beleza? Mas assim, né? A gente tem que lidar com a realidade que a gente tem, não com a realidade que a gente gostaria que fosse, certo? Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Tenham um bom dia e continuem se posicionando, porque eu aprendi depois dessa, viu? Aprendi que eu me posicionei um pouquinho tarde, mas acontece. Na próxima eu não deixo a oportunidade passar. Vocês podem vir me perguntar que eu sento a verdade na cara das pessoas, tá bom? Tchau pra vocês.